Olá, meus queridos! Hoje estamos aqui mostrando como eu faço a estruturação de um bolo de andar e vou mostrar também a minha decoração. Hoje o tema é TikTok, né? Essa forma ela tem 25 de diâmetro e 10 de altura, só que como eu não gosto de bolo de 10 centímetros de altura, eu sempre deixo passando um pouquinho. Eu acho mais interessante deixar o bolo mais alto. Aí, como vocês estão vendo, eu estou usando canudos de milkshake. É isso que eu utilizo para estruturar, para fazer a base que vai segurar o meu bolo de cima. Então, eu coloco os canudos, né, fazendo uma volta, coloco quatro nas extremidades e coloco mais na parte do meio, né? Corto na altura do bolo, como estão vendo aí. E em seguida, eu utilizo também para deixar mais firme palitos de churrasco. Eu corto os palitos de churrasco, né? E vou colocando dentro dos canudos. Isso faz com que essa base, né, fique mais firme e possa sustentar sem perigo o bolo que vem em cima, né? O recheio que eu estou usando aí é um recheio bem consistente, que é de brigadeiro e de coco. Então, eles são bem firmes, então isso já ajuda na estruturação do bolo. E essa minha massa é uma massa pão de ló com emulsificante. Uma massa que os meus clientes gostam muito, né? Nunca tive problema com eles. E aqui eu utilizo nos meus bolos. Então, aí eu estou fazendo todo esse trabalho. Eu coloco vários canudos ao redor, fazendo um círculo, né? Para que não tenha perigo, logo porque esse bolo ele ia para bem longe, ia para um bairro distante da minha casa. E o transporte, quem vai fazer, né? Quem fez fui eu. Só que mesmo assim a gente tem que ter aquela segurança. Então, eu coloquei bastante canudos para firmar bem, né, para sustentar bem o peso do bolo que vinha em cima. Então é assim que eu faço a minha estruturação. Terminado toda a minha estrutura, né? Agora vamos para a decoração do bolo. Esse bolo, como já disse, é do TikTok. Então a parte de baixo dele eu vou usar chantininho preto. O meu chantininho preto, pintado só com corante, não fica no tom ideal. Então, eu sempre pinto com pó de coloração, né? Pra deixar um tom brilhoso, porque o pó ele sempre deixa um tom bem brilhoso, bem bonito nos bolos, né? Melhor do que o corante em gel. Então, aí eu vou colocar, né, o meu chantininho em volta de todo o bolo. E lembrando que eu faço a minha hidratação do meu chantininho com leite condensado. Porque muitas vezes o chantininho fica poroso, né? Então eu uso o leite condensado para dar aquela hidratada, para o chantininho ficar legal, né? Sem perder a consistência dele, né? A gente vai colocando aos poucos, com cuidado, vai mexendo e tudo para que não fique mole demais. E com a pintura, né, gente, do corante, né, vocês estão vendo que ele tá aí num tom mais cinza, mais acinzentado. Eu só ponho mesmo corante em gel preto para ele ajudar, para mim não gastar tanto o pó de coloração, né? Porque vocês sabem que o pó é bem carinho. Então, para ajudar no fundo da cor, eu sempre pigmento o corante. O chantininho com corante da cor que eu vou usar, né? Isso já ajuda bastante. E a gente tem que saber também na hora da decoração de não esquecer de colocar essa partezinha nas quinas, ó. Você tem que colocar o chantininho até a parte de cima do bolo, até aquele cantinho lá de cima. Isso ajuda na hora que você for fazer o acabamento, porque você não vai ter dificuldade
na hora que você for passar a espátula e fazer as quinas. Então, esse é o segredinho que muitas vezes a gente vê que as iniciantes têm dificuldade, né, nas quinas. Mas você colocando o chantininho acima, lá na parte de cima, indo até o final, colocando mais uma camada, você vai deixar o bolo um pouquinho mais alto e você vai facilitar na hora das quinas, da hora que você for finalizar com a espátula. Aí eu tô fazendo um alisamento, né, com a espátula reta e sempre fica umas brechinhas, uns buraquinhos. Então, o que a gente faz é só completar de chantininho. Vai completando, vai alisando. Viu que tá tortinho? Centraliza a espátula. E agora, depois do alisamento, eu utilizo a espátula de textura. Essa textura foi escolhida pela cliente, né? Esse modelo de espátula. Então, eu venho aplicando essa espátula e vou passando até ficar 100%. Onde tiver falhas, eu reponho o chantininho e vou passando novamente, né? Esse é o segredo. E manter a calma, gente. Manter a calma, porque às vezes a gente acha, oh meu Deus, meu chantininho não tá dando ponto, tá poroso. Se tá poroso, você aplica um pouquinho de leite condensado no chantininho e passa em cima daquela partezinha que você tá notando que tá poroso. E aí você vem com a mão bem maneira, passando a espátula de alisamento, quer dizer, a espátula de textura, você vem passando bem levemente em cima daquela partezinha que ficou buraquinho, que ficou poroso, né? É assim que eu faço e sempre costuma dar certo. Aí, ó, como eu já passei o chantilly na parte de cima do bolo, eu venho fazendo o alisamento e o acabamento das quinas, né? Como eu já falei, ajuda bastante você colocar o chantininho até em cima do bolo. Na parte de cima, fazer aquela voltinha de chantininho. Isso deixa a quina bem mais fácil de ser finalizada. Antes da pintura, né, com pó, eu venho limpando, né, a minha tábua. Por quê, gente? Porque se a gente deixar, vai manchando. Porque preto é uma cor bem forte, né? Então vai ficando aquela marca, então é bom limpar. Eu uso álcool de cereal para me ajudar na limpeza, né? Para facilitar, porque fica bem forte mesmo e é muito difícil de retirar. Aí agora eu venho pintando com pó de decoração, né? Isso vai ser a nossa finalização na parte de baixo do bolo, né? Esse bolo, ele serve em média 50 pessoas. Ele é um bolo de 25 de diâmetro, que faz um total de 30 fatias. E o de cima é de 15 de diâmetro, que faz um total de 15 fatias. Então, vamos terminando aqui a pintura. E logo depois vamos partir para o outro bolo, né? Para fazer a decoração do bolo de cima. Gente, eu tenho que confessar para vocês, eu faço bolo de andar, mas nunca parou aquele friozinho na barriga, aquela tensão, aquela ansiedade para entregar um bom trabalho. E não vou dizer que não tenho dificuldade da sobreposição, porque a pior parte para mim, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu fico super tensa na hora da sobreposição. E só que assim, a gente tem que arriscar, a gente tem que botar para fazer, a gente tem que procurar estudar vários modos e maneiras de conseguir a sobreposição sem trazer problemas para a gente, né? Esse é o segredo. E praticar, né? Temos que praticar para poder conseguir a perfeição. Ou então chegar próximo. Então, vamos lá. O meu segundo bolo, ele é de 15 de diâmetro, mas a altura dele passa de 10. Como eu já falei, eu gosto de bolos altos, então eu sempre ponho mais altura no bolo. Eu acho que esse daí deve estar com 15 de altura, praticamente. Eu uso um guindastezinho, né, manual, simples, feito com 2 isopor,
né, 2 isopores no tamanho do bolo, e uso esse canudo aí que a gente compra em loja de confeitaria. Ele é mais larguinho, né, mais grosso, então eu acredito que ele fica mais firme. Então eu utilizo ele, uso esse guindaste aí que tem aí na internet ensinando. Gostei muito depois que eu comecei a utilizar, facilitou muito para mim. E aí eu venho aqui aplicando o chantininho no tom rosa, bem hidratado, em todo o meu bolo, né, gente? Vamos aí aplicando, tentando evitar esses buraquinhos para não dar problema na hora da decoração, gente. Porque esses buraquinhos, ele entra ar, e aí na hora de passar a espátula, vem aquela dificuldade, aquele problema. Então é bom que a gente evite esses buraquinhos, né? Na hora de estar cobrindo o bolo com chantilly. E vamos passando aí em todo o bolo, ó. Vocês vão ver aí que eu vou passar, ó. Não tá exatamente na quinazinha. Agora sim, ó. Eu passei aquela voltinha de chantilly. Então esse chantilly é importante na hora da quina, gente. De sempre colocar ele acima do bolo para facilitar na hora da quina, que é o que deixa o bolo bem bonito, bem retinho. Então, agora vamos aí fazer o espatulado dele. O espatulado dele vai ser do mesmo modelo do bolo de baixo, né? Eu vou usar a mesma espátula de textura para fazer a decoração. E aí eu tô cobrindo o chantininho, né? Os buraquinhos que tem sempre ficam. Vou cobrindo e vou alisando. E esse bolo, gente, ficou a coisa mais fofinha do mundo, viu? Eu fico muito realizada quando eu consigo trazer para o cliente o que ele está esperando. E às vezes, né, a maioria das vezes, é até superar as expectativas do cliente. Para mim não é só importante o sabor, mas também a decoração. E a cada dia eu vou ganhando mais técnicas, né? Eu vou ganhando mais experiências, quer dizer. Mas eu digo a vocês, só consegue quem tenta. Não adianta ficar com medo. Eu sei que o medo bate, dá um frio na barriga. Eu sempre sinto isso em todos os bolos, principalmente o de andar. É muita responsabilidade e tudo, mas tentem. Não façam para aniversário primeiro de casa, testem, mas não desistam, não deixem de fazer com medo, porque eu conheço pessoas que não fazem porque tem medo, porque acham que não se garante. Não se garante até não tentar. Depois que você tenta e consegue, aí você se garante, aí você ganha uma segurança extrema, né? É muito importante isso. E o meu diferencial é esse, é arriscar, é tentar coisas novas, é procurar maneiras, estratégias que me facilitem, né? Que eu sinto facilidade em fazer. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem, né? Dessa minha decoração, dessa minha estruturação, que possam ajudar vocês, tirar alguma dúvida de quem tenha, né? E qualquer dúvida pode comentar aí nos comentários, colocar nos comentários. Se você gostou, você curta para ajudar o canal, meu simples canal, meu pequenininho que ainda está em desenvolvimento, e eu espero melhorar cada dia mais. Muito obrigada, gente, por tudo. E vamos aí finalizar, né? Vamos finalizar esse bolinho, deixar ele arrasador. E aí, ó, depois de passar o corante em gel rosa no chantininho, né? Agora a gente vai pintar ele de pink, né? Um pó de decoração para deixar uma cor mais viva, né? Do jeito que a cliente pediu. E vamos aí fazer a pintura. E só uma curiosidade, para esse bolo eu gasto em média quase 1 litro de chantininho, né? Eu sobra pouquinho do chantininho para fazer a cobertura, porque logo o bolo ele passa
da minha forma, né? Ele fica super alto, então isso já come bastante chantininho. Mas fica lindo a visão, a estética do bolo, tamanho de 12, 13, 14, 15 de altura, fica lindo. E aí, como a minha forma é 10 centímetros, eu não gosto, eu acho muito miudinho, então eu sempre prefiro crescer mais a massa, deixar mais altinho, para ficar esteticamente lindo, né? Então é muito importante a gente pensar nisso também, gente, porque isso dá uma visão muito diferenciada. E agora estamos aí com os dois bolinhos e vamos fazer a temida sobreposição. Ai, 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 eu vi um tremendo, gelando, coração saindo. Eita, meu Deus, eita, ufa, deu certo. Deu certo de primeira. Ai, meu Deus. E aí está minha decoração do lindo bolo TikTok. Espero que tenham gostado, gente. Muito obrigada e desculpa qualquer coisa, viu? Deixe seu like. Tchau!